Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado e sou professor, e esse é o canal Direito de Todos. Como eu expliquei antes, o nome do canal no YouTube é Noslen Benatti Santos, Direito de Todos. Eu acabei de explicar a respeito das primeiras dimensões, nós estamos na quinta aula de Direitos Humanos, a segunda aula relacionada às dimensões dos direitos humanos, e eu estou entrando agora na segunda dimensão de direitos humanos. Mas antes de adentrarmos na segunda aula, na segunda dimensão dos direitos humanos, eu quero dar mais um exemplo da primeira dimensão, relacionada à liberdade. É o inciso 16 do artigo 5º da Constituição Federal, que eu peço licença para lê-lo. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Olha só, nós percebemos, nós falamos que a primeira dimensão de direitos humanos era a dimensão da abstenção do Estado. O Estado não intervinha. A primeira dimensão refere-se aos direitos civis e políticos. O Estado, ele é mero protetor, garantidor dos direitos. Certo? E esse inciso, a gente observa muito isso. Por quê? O que são as reuniões? Todos podem reunir-se pacificamente. São as manifestações de rua. Exemplo, as manifestações de rua. Não só elas. Mas vou dar o exemplo das manifestações de rua. As manifestações de rua dependem de autorização do Estado? Não, não dependem. O que o Estado exige e a norma determina? Prévio aviso. Tem que ser em local público, aberto ao público. Tem que ser, não pode ser utilizando-se de armas. E não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para aquele lugar. Pode ter várias reuniões num dia, na mesma cidade? Pode. Locais diferentes. Não podem se cruzar. Por quê? Para não frustrar a reunião. Então tem que avisar. O que significa isso? Esse prévio aviso? É para que o Estado imponha a sua regra, para que o Estado imponha imponha qualquer tipo de norma, imponha qualquer tipo de regra, imponha qualquer tipo de determinação? Não, é para que o Estado garanta a proteção, garanta que aquilo vai correr na melhor forma possível, da maneira mais pacífica possível. Ok? É para isso. Então é só para uma questão de organização. E um exemplo muito interessante dessas manifestações é a Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha pede a liberação do comércio de drogas no Brasil, principalmente da maconha. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, foi questionado a esse respeito. Se não seria uma apologia ao tráfico de entorpecentes. O STF disse não. Isso é uma liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento. Não é interessante? O Estado não só não proíbe, como garante a manifestação do pensamento de pessoas que querem a liberação da maconha. E o princípio, esse princípio, essa garantia fundamental de liberdade de manifestação de pensamento também está reunida dentro dessa primeira dimensão. Então o Estado garante a manifestação e garante que se exija, reivindique, as pessoas reivindiquem os seus direitos, inclusive, se for o caso, relacionado até ao comércio de hoje conhecido como entorpecente proibido. No caso, a maconha. Joia? Vamos para a segunda dimensão dos direitos humanos. A segunda dimensão dos direitos humanos está relacionada aos direitos econômicos, sociais e culturais. Isso a gente surgiram a partir da Revolução Industrial, porque perceberam que era necessário desenvolver uma consciência de classe, onde as pessoas exploradas pelo mais forte deveriam possuir direitos. Então é uma questão de
proteção coletiva. Tem a ver com o valor igualdade. Nós observamos isso a partir da Revolução Industrial, né? Nós somos questões de direitos sociais, culturais e econômicos. E uma das situações que nós verificamos no Brasil é o surgimento da legislação trabalhista. Na Constituição Federal, nós temos garantias sociais a partir do artigo 6º. E falar do artigo 6º, deixa eu me dê licença para lê-lo, para que vocês possam entender esse valor liberdade. Com relação ao valor liberdade, o Estado, diferente do primeiro valor, desse valor igualdade, diferente do valor liberdade, onde o Estado se abstinha, ele só fazia a proteção, no valor igualdade, o Estado age. Olha o artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. E quem promove tudo isso? O Estado. O Estado tem que garantir uma boa educação para o rico e para o pobre. Ele tem que garantir uma boa saúde para o rico e para o pobre. Ele tem que garantir segurança pública para o rico e para o pobre. É o valor de igualdade. O Estado age, ele tem que promover. Nesse caso, ele precisa promover. Dos exemplos dessa promoção foram as questões por exemplo, as garantias trabalhistas, a consolidação das leis do trabalho no Brasil a partir dos anos 1930. Enfim, o Estado ele age para que haja igualdade, tanto uma igualdade material quanto uma igualdade formal. Tudo bem? Eu coloquei um exemplo aqui. Aristóteles mencionou: deve-se tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais na medida de sua desigualdade. Então, essa é o tipo de igualdade material, né? O que significa essa igualdade material? Você vai tratar nos termos necessários. Então, tipo de igualdade em que todos os seres humanos recebem um tratamento igual ou desigual, de acordo com a situação. Quando situações são iguais, deve ser dado um tratamento igual. Mas quando uma situação são diferentes, é importante que haja um tratamento diferenciado. Então, exemplo de tratamento diferenciado. A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma forma de tratamento diferenciado entre homens e mulheres. No passado, as mulheres, pela condição de mulher, eram tratadas de maneira muitas vezes preconceituosa. Elas sofriam nas mãos de homens violentos e quando procuravam apoio e ajuda, por exemplo, na polícia, muitas vezes os delegados da época falavam assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É coisa de casa, tem que resolver no campo da esfera civil. E não é bem assim. E aí veio a Lei Maria da Penha, falando assim: bom, uma vez que a mulher ela sofre mais, ela tem menos condições de se autoproteger em decorrência da violência masculina, vamos criar um mecanismo que servirá para a mulher e para crianças. E foi criado a Lei Maria da Penha. Esse é um exemplo. Um exemplo de igualdade material. E vamos para a terceira dimensão, que a terceira dimensão é uma dimensão relacionada ao terceiro lema da Revolução Francesa, a fraternidade. E o que se verifica nessa terceira dimensão? Se observa a questão correspondente aos direitos difusos e coletivos. Gente, que difícil isso. Como assim direitos difusos e coletivos? Vou dar um exemplo prático. Não adianta garantir direitos individuais se não tivermos ânimo de cuidar do planeta. Olha, uma das questões de direitos difusos e coletivos: proteção do meio ambiente. Para que proteger o meio ambiente? A gente vai morrer mesmo em 70 anos, 80 anos. Os mais longevos chegam a 90, 100 anos. Qual que é a necessidade? Tudo bem,
A gente pode chegar aí a 70, 80 anos, mas nós temos que proteger o meio ambiente onde vivemos para a nossa geração e para as futuras gerações. Isso é uma questão de fraternidade. Zelar pelos direitos do próximo. Joia? Então esse é o direito de terceira dimensão. Nós temos também essas três dimensões são as denominadas dimensões clássicas. Mas depois surgiram novas dimensões. A quarta dimensão, para alguns falam em quarta, quinta e até sexta. Ele pode até ter mais dimensões. A quarta dimensão, alguns dizem que refere-se à evolução da engenharia genética. A quinta dimensão, alguns falam que relaciona-se à democracia participativa, ou seja, a questão do direito à paz e à democracia participativa. E a sexta dimensão, alguns falam em bioética, manipulação genética. Só que da quarta para frente não existe um consenso do que realmente são. Nós temos as três clássicas e da quarta para frente as discussões, cada teórico vai ter a sua opinião. Tá joia? Então eu dou por encerrado essa segunda aula a respeito das dimensões de direitos humanos. E na próxima aula, deixa eu me ver aqui, eu acho que nós falaremos, deixe-me ver, acho que nós falaremos sobre a estrutura normativa dos direitos humanos. Ok? Acho que nós falaremos sobre isso. Já deu 12 minutos, passei bastante do tempo, queria que fosse até no máximo 10, mas acho que vai valer a pena para você que está estudando. Beleza? Então, se Deus quiser, nos veremos no próximo vídeo. Até mais!